Bem, senhores, meu nome é André, Papa Uniforme 1, November Charlie Charles. Eu vou fazer uma pequena descrição de um circuito que foi desenvolvido aqui por mim já há alguns meses para uma mesa de áudio exclusivamente para uso de rádio amador. Ela ainda está desmontada completamente. Algumas pessoas que têm me acompanhado pelo Facebook têm visto que já há algum tempo eu estou fazendo esse circuito, ok? Ela está totalmente aqui em teste. A parte digital ela está no protoboard ainda, né? Nós temos aqui o display, que ainda não liguei o equipamento, mas vocês vão ver já já ligado. Nós temos aqui a fonte para alimentar o circuito, uma parte analógica e a outra parte analógica que já está montada já há algum tempo. A início, a ideia era fazer uma mesa bem simples, aí com o passar do tempo eu fui vendo uma coisa ou outra, e acabei criando um projeto um pouco complexo, mas bem funcional para o rádio amador. Eu vou ligar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Ok, a fonte está ligada, tá ok. Cadê a fonte aqui? Vamos ver aqui. Pronto, peraí. Vou ligar. Pronto, liguei. Esse é o display de funcionamento. Quando você liga, ele aparece apenas o nome. E agora o equipamento está ligado. Repara que toda vez que eu estou modulando, o VU lá atrás está mexendo. Olá, tá vendo? Tudo controlado por esse processador aqui, que no caso é um 18F452. Poderia ser um 4520, mas eu preferi usar um 452. Nós temos aqui o display, onde você tem as informações relevantes, além do nível de áudio que vocês estão vendo aqui. Eu modulando, no caso falando, né? Desculpe o vício de linguagem de rádio amador. Estou falando e o áudio está movendo. Eu vou me aproximar um pouco do microfone. O microfone é um microfone profissional, ok? Ligado à mesa. Aqui nós temos um controle de compressão, aqui de ajuste de nível de pico de compressão, aqui o volume propriamente dito do microfone. Aqui nós temos um controle de delay de eco, repetição e nível e quantidade de eco colocado. Aqui você tem o equalizador gráfico, onde você tem o grave, um pouco menos de grave, um médio, um pouco mais de médio e agudo, e o volume geral, né? Você vou modulando aqui, eu vou baixar o volume, ele vai sumir, vou aumentar o volume, ok? E ele vai mudando. Esse VU aqui ele está caracterizado pelo seguinte: ele tem um LED amarelo que toda vez que o áudio chega a 0 dB, no caso dBu, né, ele dá uma piscada. Acima disso, no vermelho, ele começa a distorcer o áudio, né, pelo padrão comercial. E temos mais um LED verde aqui, que é a ativação do Vox, que não está ativo no momento. E nós temos aqui um LED de operação, que é esse verde sim aqui. Então nós temos aqui horário comum, horário TC. Todo mundo sabe que o horário TC, para quem gosta de fazer DX, é fundamental, né? Você precisa saber o horário mundial, está aqui já caracterizado. Aqui é uma posição de operação. Nós temos aqui o bip, se você quiser usar um Roger bip, ou você quer usar na posição normal. Você tem aqui a câmera de eco, ok? Se você quiser utilizar essa câmera de eco, você utiliza ativa e desativa. Nós temos aqui o Vox, que está, vamos dizer assim, mudando por causa exatamente da minha modulação, e ele ainda não está devidamente ajustado, porque esse é o primeiro vídeo. Isso aqui está muito no teste ainda, mas logo vou fazer um segundo vídeo, e nesse segundo vídeo vocês vão ver bem diferente
a montagem aqui já com as funções completamente operacionais. E nós temos mais um, que é o TX, né, que é o caso aqui. É como se eu estivesse transmitindo, né? Ele tem um tempo, ele vai contando o tempo da transmissão e eu paro a transmissão, aperto de novo e paro a transmissão. Se eu quisesse botar um bip, eu colocaria o bip, começaria a transmitir, ele já está transmitindo. Vou parar de transmitir, eu vou ver se vocês conseguem ouvir o bipzinho. Ele dá um bipzinho, que é o Roger Bip, como todo mundo já conhece. Ok? Nós temos um recurso que vocês estão vendo aqui que está off-all, quer dizer que ele está todo desligado, que é um recurso da seguinte maneira. Você quer o TX-Over. O que é o TX-Over? O TX-Over é quando, muitas vezes, os radioamadores já tiveram oportunidade de conversar com pessoas que eles se esquecem e começam a falar sem parar e não param mais, né? E ficam, e alguns até esquecem. Já teve casos, principalmente em 11 metros, tem casos aí de pessoas que desligam, deixam o, digamos assim, o PTT ligado, esquecem, vão falar em outra frequência e a coisa fica transmitindo. Então o que isso aqui é o TX-Over? É nada mais que uma maneira de você estabelecer um fim para a transmissão pré-programado. No caso aqui eu vou ativar, ok, ativei o TX-Over, vou sair e já mostra aqui on alerta, quer dizer, o alerta está ativo. E nós temos duas subclassificações. Nós temos o tempo de TX, quanto tempo você quer. Eu botei entre 1 e 20 minutos, quer dizer, você pode estabelecer. Eu acho que um câmbio de 21 minutos é muito exagerado, mas em todo caso, estamos aqui 1 a 20 minutos. Então vou botar aqui um câmbio de 1 minuto para testar. Okay? O alarme, esse alarme é o seguinte, você pode ligar ou desligar. Ele vai desligar a transmissão sem te avisar, ou ele vai, durante alguns segundos, ele vai te alertar que a transmissão está acontecendo. No caso aqui, ele vai te alertar quando vai chegando o fim. Depois desse 1 minuto, se você continuar transmitindo, ele vai avisar que está transmitindo. Então, o alerta, você quer se ele é ativo ou não, dizendo está ativo, ok? O tempo, no caso, 5 segundos, ele vai estar ativo durante 5 segundos e você vai ativar. Aqui é para você escolher o tipo de microfone. Esse, por acaso, é um microfone dinâmico. Mas se eu quisesse usar um eletreto, você colocaria eletreto, ele automaticamente, o circuito processado, manda para cá uma informação dizendo que existe um microfone eletreto ligado e com isso tem uma alimentação específica para o microfone eletreto. No caso, a gente vai usar um dinâmico, que é o que eu estou usando. O Roger Bip é o tempo que o bip acontece. No caso aqui está programado para meio segundo, no caso 0,5. Ok? Mas eu poderia aumentar ou diminuir se eu quisesse, entre até 2 segundos. Né? Botei 2 segundos como tempo máximo, que é um absurdo, né? Que é um tempo... Você imagina 2 segundos com um bip, é terrível. Mas eu botei aqui, no caso, meio segundo, que é um tempo razoável. O ajuste de Vox, que no caso a gente não vai, nesse vídeo eu não vou mostrar ainda, mas o Vox, como todos sabem, é quando a gente modula, essa modulação ela vai ativando e desativando o seu TX. Então depois que você ativa, ele tem um Vox automático, que você pré-estabelece dentro dele em que determinado momento o nível de áudio vai ativar, ou um manual. No caso aqui a gente vai usar um manual, ok? O tempo, esse tempo é o seguinte, depois que você para de falar, quanto tempo até o TX cair? No caso, 1 segundo. Eu estou conversando com vocês aqui e se eu estivesse transmitindo, assim que a minha voz para em determinado nível, ele vai e desliga. No caso aqui, como eu falei, esse teste do Vox não vai ser feito agora. Aqui a saída do sistema, mas a gente ainda tem o relógio, o ajuste do tempo, se você quiser ajustar, e o ajuste do TX-Over. No caso, é só a saída. Ok, já está ativo. Eu vou botar para transmitir, né? E como se fosse uma simulação de transmissão. Então, o sistema, ele está... você repara que a minha voz está lá mudando, né? Esse LEDzinho verde aqui, eu estou falando com uma câmera na mão e ao mesmo tempo mostrando.
Esse LED piscando aqui, que vocês estão vendo bem focalizado, ele está avisando que está transmitindo, então ele fica piscando continuamente. Esses outros aí, como dá para ver quando eu modulo, que o áudio muda, a qualidade de voz muda, e com isso o nível vai aumentando. E no caso aqui eu estou falando mais próximo do microfone, que a distância padrão é mais ou menos essa, e ele vai mudando aí o nível de áudio. Ok? Está chegando ao final, já estamos com 50 segundos, eu estou enrolando um minuto exatamente para mostrar para vocês esse final aqui do TX. Ele está avisando que chegou ao final do câmbio e ele vai desarmar, e ele desarmou. Esse recurso é usar, algumas pessoas aí que são radioamadores sabem que nós temos um recurso muito parecido em muito rádio VHF, né? O rádio VHF ele tem esse ajuste para avisar que chegou o tempo, ele vai e desarma, principalmente para proteção do tanque de saída de transmissão. Mas esse recurso é um pouco mais avançado, né? O processador aqui ele faz diversas funções, né? Algumas funções não são visíveis, né? Então basicamente o projeto é esse. Nós temos aqui um relógio, né? Aqui um relógio, ele é um kit pré-feito, quer dizer, eu não precisei montar, ele já está pronto. Na realidade ele é um chip com uma bateria. Esse chip aqui é onde está esse tempo que está correndo aqui, dia 12 de setembro de 2014, às 4 horas e 24 minutos da tarde, horário de Brasília, e 19 horas e 25 minutos, horário UTC. Tá bom? Esse aqui é um controle simulado aqui dos teclados. Aqui você tem o desliga, né? Aqui, ó, vou desligar. Ele dá um até logo para você e desliga, ok? Nós temos aqui o liga, aqui, ó, vou ligar. Ligou, bacana. Nós temos esse, além de ligar, ele também, depois que está ligado, que é o caso, ele muda, ele ativa o bip, né? Ele tem duas funções, o desligar e ativar o bip. Este aqui tem a função de ativar ou desativar a câmera de eco, nesse caso, ou quando você aperta esses dois em conjunto, você entra aqui no modo, o menu interno, né, o menu de ajuste, ele serve para dar o ok, quer dizer, confirmar o comando que você está dando. No caso, se você ajustar o tempo, qualquer coisa, você aperta ele e ele confirma. Esse e esse serve para subir e descer. No caso, eu vou descer, ó, 20 minutos. Vou voltar aqui para 1. E o do meio dá OK. E nós temos esse daqui que no caso desse menu não tem função alguma. E ele passa, eu vou sair aqui, olha. Eu vou botar aqui em saída. Ó, saída. Deu OK. Esse aqui é o botão de TX. No caso, ele ativou e desativou. Você aperta para ativar uma vez e aperta de novo para desativar. E esse aqui é o botão de desligar, né? Você aperta ele e ele desliga o equipamento, ok? Os detalhes dos circuitos não vou falar aqui agora. Eu posso falar algumas coisinhas simples, por exemplo, como falei, isso aqui é um microcontrolador. Esse circuito aqui ele faz parte do controle desses LEDs, né? Ele, na realidade, ele capta as informações do áudio, dá padrões, digamos assim, DC, para jogar dentro do microcontrolador. Esse microcontrolador calcula os valores que ele manda e aí ele ativa os LEDs e controla o resto. Nós temos aqui um LCD de 16, vou ligar aqui para vocês verem, de 16 caracteres com 4 linhas. Nós temos aqui 10 LEDs do VU e 2 de operação. Que esse que não acendeu ainda, ele só acende quando o Vox está ativo. Ele avisa toda vez que você em determinado nível de áudio chegar, ele vai disparar informando que o Vox está ativo, ok? Nós temos aqui, como eu falei, um controle gráfico, um chipzinho simples, bem barato, um chip muito comum, é o LM, acho que é o 360, é um chip de 5 canais de áudio, que você faz o controle de áudio aqui. Nós temos aqui um compressor bem complexo,
transistorizado, que é essa parte aqui. Nós temos um operacional que ele serve para amplificar o sinal. E nós temos um chip aqui de eco, que é o PT2399, se eu não estou enganado. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Acho que está muito escuro, que a lâmpada aqui não ajuda bastante, mas é o 2399. E aqui um outro operacional que faz o trabalho aqui também junto de áudio. Esse basicamente é a descrição do projeto. Esse vídeo vai estar disponível aí para qualquer dúvida, é só perguntar aí no YouTube. E em breve, muito em breve, eu vou estar mostrando vocês. Ele vai estar montado, deixa eu pegar aqui, ó, nesta caixa, ok? Olha aqui, ó. Essa caixa ele vai ser montado aqui nessa caixa e vai estar pronto para operacional normalmente, ok? Ele vai ter o LCD, os controles, tudo nessa caixa aqui e vai ficar bem bacaninha. Vocês vão ver aí, é um projeto que já está... demorou um pouco para quem está acompanhando, conversando pelo rádio aí no canal 31 e USB aqui no Rio de Janeiro e também no Facebook. Tem visto que esse projeto está demorando um pouco, mas infelizmente eu só tenho final de semana para trabalhar e agora eu, de férias, aproveitei e dei uma esticada aqui no projeto, tá? Depois eu converso com vocês sobre essa fonte aqui, que é uma coisa bem interessante, bem legal, né? Você tem aqui uns reguladores, né? Mas essa fonte tem umas coisas bem... Tem um gerador de fonte de voltagem negativa aqui muito bacaninha, um circuito muito simples e muito funcional para quem precisa aí gerar uma tensão negativa quando você só tem uma entrada de 12 volts. No caso aqui é uma entrada de 15 volts, né? Porque aqui tem um regulador. Mas você só tem uma fonte comum, né? Que é o caso aqui, uma coisa bem simples, 2 fios. 15 volts, você gerar uma tensão negativa e esse circuito é muito legalzinho, vocês vão gostar bastante. Ok, um abraço para todos, aqui foi o PU, PU1NCC, transmitindo via YouTube, né? É ótimo, né? Mandando esse vídeo para todos, um abraço.